pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? A boa frase do Tom Jobim, né, o Brasil não é para principiantes, tem que agora incorporar uma ressalva, e nem para profissionais, como está mostrando o Elon Musk. Ele está surpreso com o fato de o Lula ter nomeado o advogado pessoal para a vaga no Supremo. Pois bem, imagine que ele não vai pensar no Brasil ao saber que o Toffoli, que é esse advogado pessoal do Lula, foi reprovado 2 vezes no concurso de ingresso na magistratura paulista. Que o Lewandowski foi indicado pela mãe, que disse à mulher do Lula que eu tinha um filho muito inteligente, o Lula não tinha candidatos, a vaga tinha surgido repentinamente, então Lewandowski virou ministro do Supremo e hoje é o ministro da Justiça. Ele talvez não saiba, o Musk, que a Rosa Weber comparou o que houve em 8 de janeiro do ano passado em Brasília, equivale ao ataque à base naval de Pearl Harbor, na Segunda Guerra. Ele talvez também não saiba que o Brasil é o país hoje com o maior número de presos políticos do mundo, que os recursos são julgados pelo juiz que motivou o recurso. Ele decide se a decisão dele foi correta quando recebe um recurso. Nem responde. Que no Brasil não existe a direita, só a extrema-direita, segundo o consórcio do poder. Também não existe a extrema-esquerda, só a esquerda. Então, esse é o leque ideológico. O Elon Musk fez uma pergunta singela, né? Por que tanta censura? Ele precisa saber que a alegação dos censores é que eles usam a censura para salvar a democracia, a liberdade. Então ele precisa ser municiado com as verdades sobre o Brasil, porque essa briga vai ficar cada vez melhor. Cada vez melhor. É um homem completamente liberado para isso, mora em outro país, faz coisas admiráveis, é um homem bem-sucedido e não tem medo. Então eu quero ver como é que vão agora contra-argumentar. Porque o que faz o Supremo, e especificamente o Supremo em geral, especificamente o ministro Alexandre de Moraes, há 5 anos, é uma sequência de atitudes mais que autoritárias, né? São atitudes ditatoriais. Há uma ditadura do judiciário no Brasil e os ministros não querem reconhecer isso. O presidente do Supremo disse que a página está virada. Essa história mal começou. É o que eu digo na revista Época, na revista Oeste nesta semana. Essa história está no seu começo. Bom, e o presidente argentino Javier Milei se encontrou com Elon Musk nesta sexta-feira no Texas, nos Estados Unidos. Segundo o porta-voz da presidência da Argentina, Manuel Adorni, Milei ofereceu apoio a Musk nos processos da justiça brasileira em que o dono do X está sendo investigado por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Além disso, segundo o porta-voz, Milei e Musk prometem trabalhar juntos para promover soluções de livre mercado. Alexandre, quero ouvi-lo em relação a esse encontro entre Milei e Musk. O que representa o apoio aí do presidente argentino ao empresário Elon Musk? Bom, juridicamente não tem nenhuma consequência. Agora, politicamente, sim. Né? Esse apoio político do nosso vizinho do Sul, nosso principal parceiro da América do Sul, o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, tem um significado muito grande. Né?
É bom a gente lembrar que na posse do Milei não foi o presidente Lula, foi o ex-presidente Bolsonaro, né? E Milei fala muito, né? Você acabou de falar na palavrinha mágica, que pode transformar o mundo, né? Liberdade de comércio, liberdade, liberalismo, né? É muito mais que conservadorismo, liberalismo, né? Laissez-faire, deixa as pessoas fazerem, deixa as pessoas trabalharem, produzirem, empregarem. É o que Elon Musk está fazendo, é um sucesso por causa disso, e o Milei foi eleito por causa disso, e eles se reuniram lá em Austin, Texas, né, para falar sobre isso, e certamente os dois com a mesma preocupação. O Milei deve estar preocupado com o que está acontecendo no país vizinho. Se liberdades são tolhidas, a gente fica mais parecido com o outro vizinho do norte, que é a Venezuela, né? Mas eu acho que os brasileiros, a maioria dos brasileiros, não querem ficar parecidos com Venezuela, Nicarágua, Cuba. Acho que não. Suponho que não, né? Embora tenham manifestado isso numa maioria, uma pequena maioria na última eleição presidencial. Mas, sim, tem um significado muito grande, um significado político, né? Mostra que o nosso grande vizinho do Sul apoia o que Elon Musk tem manifestado sobre a liberdade no Brasil, né? E a liberdade tem que ser ampla. É liberdade econômica, né? Mas principalmente a liberdade de expressão, de opinião, de pensamento. Ou a gente não tem motivo para existir, né? Se acordarmos presos e morrermos presos a um sistema que nos oprime, como já tivemos a União Soviética. O George Orwell fez uma sátira da União Soviética no livro 1984, e que virou para o Brasil, virou quase está virando uma profecia. Isso é assustador. Paula. O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, apresentou à Procuradoria-Geral da República um pedido para que o órgão apure as denúncias feitas pelo jornalista americano Michael Shellenberger a respeito de uma interferência da justiça brasileira na rede social X, no caso que ficou conhecido como Twitter Files Brasil. Segundo Marinho, a ação tem mais de 50 assinaturas de oposicionistas no Senado e na Câmara. No pedido, Marinho afirma que as exigências feitas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, sem expressa ordem judicial, violam o Marco Civil da Internet. Também nesta sexta-feira, o jornalista americano Glenn Greenwald, que vive no Brasil, divulgou um documento que revelou uma ordem dada pelo ministro Alexandre de Moraes para que conteúdos de brasileiros, incluindo parlamentares, fossem removidos das plataformas digitais. Os documentos são de janeiro de 2023. Em um trecho, o ministro Alexandre de Moraes escreve, abro aspas, determino a expedição de comunicações legais para as empresas Facebook, Rumble, Telegram, TikTok, Twitter e YouTube, para que dentro do prazo de 2 horas prossiga com os bloqueios dos canais, contas, perfis listados abaixo, sob a sanção de multa diária de R$100 mil e o fornecimento a este Supremo Tribunal Federal dos dados de registro associados às contas, bem como a manutenção do conteúdo, fecha aspas. Piotr, quero te ouvir. Esse documento está disponível no site da Revista Oeste, nós publicamos essa nota desse documento que foi disponibilizado, divulgado pelo jornalista americano Glenn Greenwald, hoje nas redes sociais. E agora a gente tem aí uma reação da oposição, na figura aí do senador Rogério Marinho, que juntou assinaturas pedindo aí para a Procuradoria-Geral da República investigar esse caso dos arquivos do Twitter Brasil. E o procurador tem que investigar, porque nós estamos falando aí de uma decisão de um juiz que vai completamente contra o que está exposto, descrito, afirmado, reafirmado e claríssimo na Constituição, que é simplesmente tirar a liberdade de expressão de pessoas sem nenhum processo aberto. Não há o devido processo legal. Ali tem a manifestação da defesa nessa manifestação, porque se um juiz determina alguma coisa, ele tem que dizer que foi ouvido, por exemplo, o acusador, o órgão acusador. Ele não está escrito ali, ele só determina. Isso não é decisão de juiz. Decisão de juiz
e não estou falando de sentença, é sempre assim, ouvido o Ministério Público, com a manifestação da defesa, aí ele vai lá e pontua alguma coisa. E isso é só o começo de um processo. Ainda assim, caberá, naquele momento, as alegações de cada uma das partes, o ajuntamento de provas, e depois a decisão ainda pode ser contestada com recurso. Mas como mencionou o Augusto aqui, lembrando muito bem, o recurso é a quem? A ele próprio. E não tem uma instância superior. Quer dizer, ele vai julgar o recurso dele. Da decisão dele. Alguém imagina que ele tem motivo para mudar? Dentro, obviamente, da concepção que ele tem do que deve ser a justiça? Porque essa expressão ditadura do judiciário, eu confesso a vocês, eu ouvi exatamente de um discurso do ministro Alexandre de Moraes lá atrás. Está na internet. Ele vai lá e diz assim, olha, não pode ter uma pessoa só numa corte como o Supremo, porque senão seria uma ditadura judiciária. Ele usou essa expressão. Eu conheci essa expressão numa declaração do próprio ministro, lá atrás, quando ele, obviamente, pensava com a Constituição debaixo do braço. Não é o que está fazendo agora, é isso que está denunciando o Elon Musk, é isso que a oposição está pedindo neste momento ao procurador que investigue, porque não tem nenhuma citação nesta decisão que foi publicada de que o Ministério Público foi ouvido, que a defesa foi ouvida. O que tinha nessas manifestações desses parlamentares, dessas pessoas no Twitter, no Facebook, no Rumble, que nem está mais no Brasil agora, justamente pelo estado de exceção que vivemos de não liberdade de expressão, tal como prevê a Constituição, ou de qualquer uma dessas redes sociais. O que tinha de tão ofensivo ao país? Qual era o problema? Qual é a declaração ali que ofende a Constituição? E mesmo que ofenda qualquer coisa, isso é o quê? Precisa estar especificado. Mas aí, para estar especificado, precisaria justamente de tudo isso. Porque o juiz tem que ouvir o Ministério Público, não está escrito que ouviu. Tem que ouvir a defesa, tem que ter aquelas 3 palavrinhas mágicas. Devido processo legal. Não me parece. E é exatamente isso que eu vou insistir no termo, está deixando essas pessoas desesperadas. Tudo que a gente está denunciando há tanto tempo que os brasileiros estão vendo, que afronta a lógica pacificada de vida democrática no Brasil até outro dia, por isso que as pessoas estão incomodadas com isso, em que pese o fato de uma parte, inclusive da imprensa, o que é surreal, o jornalista achar graça em censura, mas enfim, né, dentro da liberdade as pessoas podem dizer o que elas pensam, e eu ainda assim, tal como Voltaire, então querendo tirar essa frase de Voltaire, mas eu vou acreditar Voltaire ainda, disse, não concordo com a palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte. Tudo bem, a liberdade é essa. Agora, eu só não posso concordar que você tente tolher, ou melhor, vetar completamente o direito de alguém de recorrer à justiça no devido processo legal. E que ache que a Constituição tem que ser reescrita de acordo com a sua conveniência. Agora, o Procurador-Geral da República precisa se debruçar sobre isso e se manifestar rapidamente. Em que pese o fato de que a Procuradoria já se manifestou contrariamente a várias das decisões do ministro Alexandre de Moraes, e em boa parte delas sequer foi levado em conta. O que daí é um estado de coisas que não dá para chamar de sequer uma lógica republicana tão pouco democrática.